Oi, gente, eu me chamo Júlia, essa é a Luciane e estamos começando mais um TE em Casa. Gente, a Lúcia é nutricionista, inclusive é a minha nutricionista, e aí ela vai falar um pouquinho sobre ela antes da gente começar a fazer as perguntas. Então, meu nome é Luciane, eu sou nutricionista, eu sou formada pela Faculdade Bezerra de Araújo. Atualmente eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação de Nutrição, Alimentação e Saúde da UERJ. E desde a minha graduação eu já venho desenvolvendo um trabalho focado para o público infantil, né? Então eu fui estagiária de um colégio público, né? Numa região da zona rural aqui do Rio de Janeiro. Então sempre fui muito envolvida nas questões de educação alimentar, as questões envolvidas da seletividade alimentar, tudo isso em torno da alimentação de crianças, né? Então, hoje, meu foco de atuação principal é para alimentação escolar e dentro do consultório, trabalhando com o público materno-infantil, né? Então, eu atendo desde bebê, a partir de introdução alimentar, até gestante, fazendo todo o acompanhamento, fase de alimentação dos escolares também, tudo em torno desse público. E aí, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre seletividade alimentar, né? Como vocês viram aí antes do vídeo. E eu queria te perguntar o que é seletividade alimentar. Então, a seletividade alimentar é caracterizada a partir do momento que... vale lembrar também que a seletividade alimentar ela não somente atinge as crianças. Os adultos, eles podem ter seletividade alimentar também. Mas aqui falando das crianças, né? Então, ela é caracterizada a partir do momento que eu tenho a criança rejeitando os alimentos. E aí, isso não necessariamente vai ser por conta do sabor. Isso pode envolver várias questões. Então, pode ter uma relação com o alimento, propriamente dito. Então, o sabor, textura, cor, aroma. Pode ter relação com os fatores psicossociais. Então, como que essa alimentação está sendo ofertada para a criança, como ela enxerga aquele momento de alimentação. Às vezes, essa situação de oferta de alimentação pode ser bem confusa, pode ser bem atrapalhado dentro de casa, pode ser um momento agitado, um momento agressivo. Por favor, mãe, compra brócolis! Eu quero brócolis, mãe! Então, isso pode fazer com que a criança rejeite a alimentação também, ou ligado a patologias, né? Então, tem muitas crianças que têm problemas dentários, que acabam sentindo dor na hora de comer. Isso pode fazer seletividade alimentar e ela tende a rejeitar. Crianças que passaram por algum problema de saúde, de resfriado, dor de garganta. Então, isso são fatores secundários que podem desenvolver a seletividade alimentar em alguma fase da infância, né? Entendi. É diferente isso quando você traz essa visão da nutrição, porque a gente, profissional, a gente vai trabalhar muito a seletividade alimentar ligada ao autismo. Então, normalmente, a gente trabalha a seletividade alimentar em consultórios que são de integração sensorial também, porque aí são as questões das texturas que são rejeitadas e causam a seletividade alimentar. Então, problemas que são, que nem você falou, de arcada dentária, de dor, de resfriado, a gente não vai costumar atender. Normalmente, o público de seletividade alimentar, em geral, ele é quase que todo do autismo. Mas é legal essa visão diferente, né, da nutrição. A gente lembra de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para receber as notificações, de clicar em curtir e de compartilhar com todo mundo, tá bom? E aí, como que a nutrição ela pode auxiliar na seletividade alimentar? Então, o nutricionista, ele entra no trabalho da seletividade identificando, acho que o primeiro passo é identificar qual é o tipo dessa seletividade. Então, a partir do momento que a gente identifica que essa seletividade está diretamente relacionada ao alimento, né, a textura do alimento, a cor do alimento, a gente começa a fazer uma aproximação do indivíduo com a comida, né, com o alimento. Então, a gente começa a criar estratégias que diminua essa rejeição que ele tem. Então, pode ser feita dentro do consultório. Então, eu particularmente faço um trabalho dentro do consultório de apresentar os alimentos, né, para o paciente, ver como que ele interage, porque uma coisa é eu receber o relato do cuidador da criança e outra coisa é eu observar a criança na minha frente, né, identificando, porque por mais que o cuidador seja muito atencioso, que ele procure relatar com mais fidedignidade o fato dentro de casa, ainda acaba perdendo algum detalhe, acaba perdendo alguma observação que é importante para a nossa visão clínica, né? Então, dentro da nutrição, o que a gente primordialmente faz? Estimular o interesse da criança. Então, trazer para atividades lúdicas. Então,
Então, apresentar o alimento de uma forma mais interessante, que seja mais atrativa para ele, mudar a preparação, né? Mudar a forma com que aquele alimento está sendo apresentado, porque não necessariamente ele precisa ser ofertado daquela forma. Então, vou dar um exemplo do leite. Eu gosto de brócolis. Não, vamos tomar um leite de chocolate, tá na hora. Eu já tive o caso do paciente que ele não consumia alimentos brancos. Então, a mãe já estava entrando num conflito dele não ter consumo de nenhum tipo de laticínio. Ela achava que ele tinha que comer leite, que o leite era um alimento importante na alimentação. E aí ela só apresentava o leite para ele puro. Então, a gente coloriu esse leite, né? Então, a gente começou a fazer adição de frutas, fez adição de algumas fibras, né? Granola, castanhas, para poder tornar esse leite um pouco mais atrativo e ir cada vez mais aproximando esse alimento, mesmo que com outros, né, aproximando ele da estética natural dele até chegar num ponto que a criança comece a aceitar. Então, tá sempre relacionando a alimentação com alguma atividade lúdica que seja de interesse, né, dessa criança, além dos estímulos sensoriais, né? Então, para além de eu ter essa atividade atrativa, eu também preciso estimular o contato da criança com o alimento. O que eu falo muitas vezes, assim, né, a criança ela precisa tocar o alimento, ela precisa sentir o cheiro do alimento, ela precisa saber o que é aquilo. E não necessariamente ela vai fazer isso levando a boca. Ela vai levar a cabeça, vai levar o corpo. E pode ser que ela leve a boca, e o ato de levar a boca ela pode comer ou não, né? Não necessariamente a criança tem que comer. É uma coisa que eu sempre deixo muito clara para quem tá acompanhando, os cuidadores da criança, né? O fato da gente fazer a aproximação com o alimento, ela envolve todas essas questões sensoriais que não necessariamente é estar comendo. Ela vai chegar num ponto de comer, mas antes disso tem toda uma questão de reconhecimento, de adaptação e de aproximação com a alimentação. Sim, e eu acho que isso é interessante até pra gente que é adulto, sabe? Acho que um exemplo pessoal que eu tenho é a pitaia. Eu nunca tinha comido pitaia antes, e aí a Lúcia sempre me incentivou muito, tipo, tem que comer fruta e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a comprar umas frutas diferentes, assim, eu fui a tal da pitaia, que eu já tinha visto que era uma fruta rosa. Eu falei assim, nossa, muito bonita e tal. E aí é muito interessante isso, né? Que primeiro vem o estímulo visual, aí depois que você toca na fruta, aí vem o estímulo tátil. Aí você vê o aspecto da fruta dentro, que é totalmente diferente como uma do lado de fora. Por último é que vem o gosto. E, inclusive, a fruta pitaia, principalmente pra mim, assim, eu acho que ela é muito mais visual do que o gosto. Ela não tem gosto de nada. De nada. Mas é isso, sabe, assim, inclusive o produto é importante a gente apresentar os alimentos de uma maneira diferente. E quais são os prejuízos, assim, que a gente encontra da seletividade alimentar? A seletividade alimentar, ela começa a ser um problema clínico, né, propriamente dito, a partir do momento que ela retarda o desenvolvimento da criança, né? Então, na nutrição, a gente tem um parâmetro de avaliação do desenvolvimento da criança, que são a partir das curvas, não só na nutrição, né, mas é o nosso objeto principal de trabalho, que são as curvas de crescimento da OMS. Então, a partir do momento que a gente identifica que eu não tenho uma curva ascendente, né, uma curva que cresce ou uma curva estabilizada, isso já está começando a gerar uma deficiência no desenvolvimento da criança. É o nosso parâmetro clínico. Para além disso, a gente tem os relatos do cuidador também, né? Então, a gente começa a questionar como que está essa criança dentro de casa? Ela continua brincando? Ela continua ativa? Como é que está o sono dela, né? Ela sente muito sono? Ela está cansada? Ela prefere atividades onde ela fica sentada, onde ela fica vendo televisão, do que as atividades onde ela está brincando, onde ela está correndo? Tudo isso a gente consegue perceber se a falta da ingestão alimentar, né? Se a ingestão alimentar é insuficiente, está gerando um dano para a vida dessa criança, né? Para a saúde da criança. A partir disso, né? A partir do momento que a gente tem um diagnóstico, às vezes até de desnutrição, que às vezes chega o caso da criança entrar numa faixa de desnutrição, a gente identifica que seria o problema mais grave para a saúde da criança. Mas aí eu ainda faço uma adição, assim, né? Porque a gente vê muitos adultos que não comem muitas coisas. E às vezes são adultos que tiveram seletividade alimentar na infância, que não foi tratada, não foi solucionada, e eles levam a seletividade alimentar para a vida adulta. Então, para além dos parâmetros clínicos, a gente entra na questão social também, que acaba também sendo um problema. Então,
às vezes a criança que tem a seletividade alimentar, ela acaba tendo uma exclusão do meio social. Então, ela é uma criança que ela não vai ser muito bem aceita na casa dos parentes, quando vai fazer visita, porque ela é taxada como uma criança fresca, criança chata, que não come qualquer coisa. Se é uma criança que está indo numa festa, ela também não consegue interagir muito na hora da refeição com os colegas, porque todos os colegas comem e ela não come. Então, em algum momento, as outras crianças vão perceber isso e podem acabar taxando ela, né, de alguma coisa. Então, eu sempre falo isso para os pais, né? É lógico que a gente tem uma preocupação muito grande no parâmetro clínico, né, no estado nutricional, porque isso pode ser um desencadeador de outras doenças, mas também na questão social, porque hoje tudo que a gente vive na nossa vida envolve comida. Ele tem toda a razão. Se a gente está feliz, a gente come, a gente sai para poder comer. Se a gente vai celebrar a vida de alguém, a gente está celebrando com comida. Se a gente está triste, a gente come. É verdade. Então, ter um problema relacionado à alimentação, ele está diretamente ligado com as questões sociais também, né? Com as nossas relações. E aí, a gente às vezes se pergunta assim, um dos indícios de autismo, né, é a seletividade alimentar. Mas toda seletividade alimentar, se de repente meu filho não gosta de... Meu filho não, filho de alguém. Não gosta